Olá, mais um dia primeiro e estamos aqui com o nosso projeto Alma Brasileira. Se você não sabe o que esse projeto é um grupo de mulheres ao redor do mundo, todas brasileiras, que falam sobre um determinado assunto todo dia primeiro do mês. E este mês nós temos mais uma integrante para o nosso grupo, que é a Giovana, da Itália. Todos os links vão estar aqui na descrição, então quando terminarem de ver o meu vídeo, corram lá porque tem muita informação legal sobre todos os países. Se você não me conhece, eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira que mora aqui na Eslováquia, e o tema de hoje é educação. Eu vou falar no vídeo de hoje 10 fatos diferentes da educação aqui na Eslováquia com relação à educação no Brasil e à escola do Brasil também. Claro que esses fatos só são coisas que eu coletei com meu marido, principalmente, porque eu nunca estudei aqui na Eslováquia. E esse assunto dá para fazer vários vídeos, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixem tudo aqui nos comentários, que será um prazer estudar mais sobre esse conteúdo e trazer para vocês, porque possa ser que ajude alguém que tem dúvidas sobre a educação aqui na Eslováquia. O primeiro fato, que é a diferença mais gritante, eu diria, para os alunos em si, não para os pais, talvez para os pais seja uma coisa ótima, é o horário de funcionamento da escola. Dependendo de que ano o aluno está e que tipo de escola ele faz, a escola começará às 8 e terminará às 1 da tarde, mas ela também pode se estender até às 3 da tarde. Então é muito diferente do Brasil, né? Geralmente nós temos o horário vespertino ou matutino, mas aqui a escola é em tempo integral, assim como muitas universidades também são em tempo integral. O segundo ponto, que é bem diferente do Brasil, mas a gente já está acostumado porque nos filmes americanos isso é muito normal, é que as pessoas não utilizam o uniforme. Ou seja, você pode ir para a escola do jeito que você quiser. É claro que existem algumas regras, mas eu perguntei para o meu marido se no verão as pessoas iam com short curto e ele disse que sim, que isso não era um problema. Então, no geral, claro que tem algumas escolas que devem ter uniforme, principalmente as escolas privadas, mas você vai com qualquer roupa que você quiser. O terceiro ponto é o meu ponto favorito dessa lista e é algo que eu quero abordar em um vídeo específico depois. Aqui, como no Brasil, os alunos possuem meia passagem para utilizar o transporte público da cidade, seja ele um tram ou um ônibus ou qualquer coisa assim. Entretanto, no trem que circula todo o país, a passagem para o estudante, até mesmo ele finalizar a universidade, é gratuita. Na minha concepção, isso é uma coisa magnífica. Então, não importa em que ano da escola você está. Claro, existe uma regra, você vai fazer uma carteirinha para que você possa ganhar essa passagem gratuita, mas a carteira só custa 5 euros e depois disso você vai poder usar livremente o trem para ir para qualquer lugar da Eslováquia. Isso é mais utilizado para as pessoas que fazem universidade, que geralmente vão estudar em uma universidade diferente e depois retornam para casa no final de semana, mas eu também vejo durante o verão os estudantes indo para todos os lugares de graça. Então você pode ir de uma cidade para outra muito facilmente. Claro que isso é só para dentro da Eslováquia, mas eu já acho uma vantagem incrível. Quarto fato, para mim é muito interessante e eu acho que para vocês também. Assim como no Brasil nós temos os cursos técnicos, mas isso não quer dizer que quem fez um IFRN, por exemplo, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele não pode ir para a universidade. Aqui na Eslováquia existe um processo mais diferenciado. Existem diversos tipos de escola, claramente, e dependendo das suas notas e do que você quiser para o seu futuro, você vai para uma escola diferente. Existem as escolas técnicas aqui, que geralmente é para cozinheiro, recepcionista, camareiro, todas essas escolas, esses tipos de profissão, para você tê-las, você precisa fazer um curso na escola técnica. Ou seja, geralmente essas pessoas já saem da escola com uma profissão e aqui, geralmente essas pessoas também não vão para a universidade depois disso. Elas ficam com essa profissão,
Claro que existe a possibilidade de você trocar, de você realmente querer ir para uma universidade depois, mas isso não é um fato comum. Eu adoraria falar mais sobre isso em um vídeo, porque para mim esse sistema educacional é muito diferente do Brasil e até algumas vezes um pouco injusto também. Mas isso vai depender das suas notas, do que você quer para o seu futuro. Então é muito comum que as pessoas façam esse curso técnico se elas têm geralmente notas mais baixas. Quem tem notas mais altas quer fazer a universidade, então não vai para as escolas técnicas. O quinto fato interessante que eu adorei foi quando eu estava vendo as fotos do meu marido. Ele sempre tinha fotos da turma no final do ano. E não é como nos Estados Unidos, que você tem o yearbook, que é o livro do ano, com todas as fotos e uma frase. Mas aqui eles geralmente tiram uma foto da turma completa com o professor predominante daquele ano e os amigos assinam atrás. Eu, pelo menos no Brasil, não tive essa experiência. Se eu encontrar alguma foto da turma do meu marido, vocês vão estar vendo agora. Se não, eu vou tentar procurar um exemplo, mas eles ficam enfileirados, todo mundo recebe uma cópia dessa foto, os seus colegas assinam e fica com uma lembrança. Geralmente também, se eu não estou enganada, tem o nome de todas as pessoas que você estudou. Então, às vezes, se você não era colega da pessoa, ainda assim você sabe todos os nomes da sua turma. O sexto ponto é também muito interessante. O que ele é? Geralmente nós sabemos que aqui na Eslováquia ou nos países europeus de forma geral, a educação é gratuita. Tanto para ir para a escola normal, básica, como ir para a universidade. Eu acho isso magnífico, porque aqui pouquíssimas pessoas realmente estudam nas escolas privadas. É claro que pessoas com muitas condições financeiras podem colocar os seus filhos lá por um objetivo, como aprender outra língua, que é muito normal ter escolas bilíngues aqui, principalmente inglês, alemão e francês. Mas tirando isso, também é muito normal pessoas que sejam filhos de estrangeiros ou os expatriados irem para as escolas que são pagas, que são privadas, porque elas não falam a língua local. Obviamente, aqui é a Eslováquia, então a escola é na língua eslovaca, apesar de terem aulas de línguas, mas a escola em si, ela é em eslovaco. Ou seja, as pessoas que vêm com os filhos maiores que não falam a língua também colocam os filhos nessas escolas que são privadas. Mas de qualquer forma, aqui a escola é pública e você vai pagar uma pequena taxa por ela. Falando então somente da escola básica, ela não é paga, ela é gratuita, mas existe uma doação, na verdade 2 doações, 2 vezes ao ano, em que essa doação não é obrigatória, mas ela é esperada. E esse valor não passa de 100 euros. Então, digamos assim, você dá 50 em um, 50 em outra, 70 em um, 40 em outra. Depende da sua forma de pagamento, mas em si, a educação é sim gratuita. E algo que eu acho bem legal também aqui é que existem outros tipos de escola. Por exemplo, a escola montessoriana, eu acho que é assim que se fala, também existe aqui e ela é gratuita. Geralmente no Brasil, esses tipos de escola especiais são ainda mais caras do que as escolas normais. Eu mesma, por exemplo, no Brasil, ia para uma escola privada e era uma escola super cara. Mas aqui não. Todo mundo tem educação igual. Você pode ser o filho do gari ou o filho do médico. Eles vão para a escola todos juntos e todo mundo recebe a mesma educação. Falando então sobre as taxas da escola e sobre o material escolar é gratuito. Claro que os livros também vão ser gratuitos, entretanto, assim como as escolas públicas do Brasil, nem todos os livros vão ter boas condições. Meu marido falou que eles são bons, são atualizados, mas nem sempre todos os alunos cuidam dos livros de uma maneira tão legal assim. Então, alguns livros são debilitados, mas eles são todos gratuitos. Assim como na questão dos livros, um ponto adicional é que aqui poucas escolas têm bibliotecas. As bibliotecas aqui são bem famosas, mas elas não ficam dentro das escolas. Eu gosto muito de uma biblioteca que tem no centro da cidade. Você pode fazer sua carteirinha, eu acho que custa uns 3, 4 euros, e você pode pegar livros lá. Mas dentro das escolas, eu não sei como tá no Brasil agora, mas na minha época, as bibliotecas eram super populares dentro das próprias escolas. Outro fator interessante, eu acho que eu me perdi, eu acho que nós estamos no 8º fator, é que o lanche, o almoço, né, ele é feito dentro da escola. Como eu falei no ponto número 1, a escola vai das 8 até as 3 da tarde, dependendo de como você estuda, dependendo de quantas aulas você tem no dia.
Então você almoça dentro da escola. Você pode levar, sim, seus snacks, né, seus lanchinhos, mas o almoço geralmente é servido na cantina. Ele tem uma pequena taxa que os pais geralmente pagam para que as crianças possam se alimentar lá. Se você é maior, por exemplo, no ensino médio, o meu marido saía da escola mais ou menos por volta das 2 horas. Então ele almoçava em casa quando ele chegava, ele só levava o lanche, um biscoito, um pão e comia na escola. Quando chegava em casa, ele almoçava. Dessa forma, não era obrigatório ter o almoço na escola, mas para as crianças, geralmente elas têm comidas, refeições quentes durante o almoço e é uma pequena taxa social que você paga para isso. Próximo ponto, o ponto número 9, é que, claro, como no Brasil, também existem as excursões durante a escola. A diferença é que aqui os países são muito minúsculos. Caso vocês não saibam, a Eslováquia faz fronteira com outros 5 países, ou seja, é muito fácil ir para outro país. Daqui para a Áustria, você demora menos de 1 hora para chegar. Se você está falando da fronteira em si, em 15 minutos, dependendo de alguns bairros, você já está na Áustria. Ou seja, é muito comum que essas excursões escolares sejam para outros países. Falando com o meu marido, se vocês não sabem, Matei, eu descobri 2 viagens que ele fez que eu achei super interessantes. Ele estudava francês na escola, então era uma das línguas que ele escolheu para estudar, inglês e francês, e ele foi fazer uma viagem com a escola para a França. Eles saíram daqui de ônibus, tiveram uma experiência numa escola francesa, estudaram lá por 1 semana e depois retornaram para a Eslováquia. E a outra excursão que ele fez quando ele era criança, eu não sei exatamente a idade, mas foi uma excursão para aprender a esquiar. Imagina que coisa, a gente nunca pensaria isso no Brasil, mas aqui os esportes de inverno são muito normais e a escola levou as crianças para aprenderem a esquiar. Eles passaram 1 semana na montanha, tinha uns instrutores, mas ele disse que não aprendeu, que ele é horrível em esqui. De qualquer forma, é muito legal saber que as crianças têm essa oportunidade e fazem esportes radicais na escola. Eu nem quero imaginar como essas professoras sofriam carregando vários meninos para esquiar, mas eu achei super legal. E o último fato, o 10º fato, que é bem diferente, é a questão das notas escolares. Aqui, primeiramente, você recebe a nota somente 2 vezes ao ano. Ou seja, o ensino aqui começa em setembro porque é quando é o final do verão. Então isso também é outro ponto extra diferente nas escolas daqui. As escolas começam em setembro. Você recebe sua nota 2 vezes ao ano e essa nota ela é dada de 1 a 5. No Brasil geralmente temos de 0 a 10, mas aqui é de 1 a 5. E você pensaria geralmente que o 5 é a maior nota, mas é o contrário, o 1 é a maior nota. Então, você recebe o número 1 e vai estar excelente. O número 2 vai estar quase excelente. E assim por diante. Então, se você tirou 5 numa disciplina, você realmente é muito, muito ruim nela. Infelizmente. Eu achei super interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Geralmente a gente vê nos Estados Unidos, que é com as letras A, A+, B, B+, C, C-, mas eu nunca tinha visto de 1 a 5. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui com 10 informações diferentes sobre a educação na Eslováquia, que vocês possam ter matado um pouquinho da curiosidade. Não se esqueçam de seguir todas as meninas do projeto Alma Brasileira. Esse projeto é muito enriquecedor e temos mulheres morando ao redor do mundo. Inclusive, a Itália é um país que entrou para o nosso projeto, como eu falei agora, mas temos mulheres do Cazaquistão, da Colômbia, da China, do Uzbequistão. Então, imagina saber informações sobre todos esses lugares fresquinhos. Obrigada por assistirem, deixem comentários, deem o seu like. O link das meninas está todo na descrição. Muito obrigada, tchau, tchau!